Olá, eu sou Pedro Miguel do canal A Luz no Abismo, e se você chegou até aqui não foi por acaso. Porque existem momentos em que Deus escolhe falar de formas que a mente humana não controla, não filtra e não manipula. E uma dessas formas é através dos sonhos. Sonhos que não nascem do acaso. Não são fruto apenas da imaginação, nem resultado do que você comeu antes de dormir, mas manifestações espirituais profundas que carregam mensagens, alertas, direções e revelações, reservadas especialmente para aqueles que Deus separou para um propósito maior. E é por isso que a Bíblia está repleta de histórias onde Deus falou enquanto as pessoas dormiam. Porque quando o corpo descansa, a alma fica sensível. Quando o barulho do mundo se cala, o espírito encontra espaço para falar. Mas antes de continuarmos, já te peço algo simples, mas que faz a diferença. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Esse primeiro tipo de sonho é o sonho de revelação espiritual. Aquele sonho em que Deus abre os olhos do espírito para mostrar realidades que estavam escondidas, verdades que não poderiam ser compreendidas apenas pela lógica humana, caminhos que ainda não se manifestaram no mundo físico, mas já existem no mundo espiritual. Esse tipo de sonho não vem para entreter, vem para confrontar, alinhar e despertar, e geralmente acontece em fases de transição, quando Deus está prestes a mudar algo profundo na vida da pessoa, seja uma mudança de mentalidade, de direção, de relacionamento, de ambiente ou até de identidade espiritual, porque antes de Deus mudar o exterior, Ele sempre trabalha primeiro no interior. Na Bíblia nós vemos isso claramente na vida de José, que ainda jovem começou a ter sonhos que revelavam um futuro completamente diferente da realidade que ele vivia, sonhos onde ele se via em posição de autoridade, enquanto seus irmãos se curvavam diante dele. E esses sonhos não eram fruto de orgulho juvenil, mas sementes espirituais plantadas por Deus para preparar José para um caminho que seria marcado por rejeição, traição, silêncio e espera. Porque quando Deus revela algo em sonho, Ele não está apenas mostrando o destino, Ele está preparando o coração para o processo. E é aqui que muitos se confundem, porque pensam que o sonho é promessa imediata, quando na verdade o sonho é anúncio de um processo que vai exigir maturidade, resistência e fé. Esse tipo de sonho costuma ser muito vívido, marcante e difícil de esquecer. Mesmo que a pessoa tente ignorar, ele volta à memória com frequência, porque carrega um peso espiritual diferente. Não é confuso, não é aleatório. Ele deixa uma sensação de impacto, de questionamento, às vezes até de temor, porque a alma reconhece que aquilo não veio de si mesma. E muitas vezes a pessoa acorda com o coração acelerado, com lágrimas nos olhos, ou com uma sensação profunda de que algo foi comunicado, mesmo sem entender completamente o significado, e isso é um sinal claro de que Deus está começando a falar com alguém que Ele separou. Deus usa esse tipo de sonho para revelar quem a pessoa é nele, antes que o mundo tente definir essa pessoa, porque os escolhidos normalmente crescem em ambientes que não refletem o seu destino. José cresceu em uma família disfuncional, Daniel cresceu em um sistema pagão, Davi cresceu esquecido no campo. E mesmo assim Deus plantou sonhos, visões e promessas, antes que a pressão externa pudesse apagar a identidade interna. E isso é extremamente atual, porque muitos hoje vivem em contextos que tentam diminuir, silenciar ou confundir o chamado, mas Deus continua falando enquanto dormimos. Porque ninguém pode impedir Deus de se comunicar com quem Ele escolheu. Esse sonho de revelação espiritual também pode vir como imagens simbólicas: escadas, portas, luzes, caminhos, cidades, alturas, voos, quedas que não matam, encontros com pessoas desconhecidas que parecem familiares no espírito. Tudo isso carrega significados que apontam para crescimento, acesso espiritual, mudança de nível e amadurecimento, e é por isso que Jacó sonhou com uma escada que ligava o céu à terra, porque Deus estava revelando que aquele lugar comum se tornaria um ponto de
encontro entre o natural e o sobrenatural. E Jacó acordou dizendo que Deus estava ali, e ele não sabia, porque o sonho revelou algo que os olhos naturais não viam. Esse tipo de sonho também costuma gerar desconforto antes de gerar entendimento, porque quando Deus revela algo grande, ele também expõe o quanto ainda precisamos crescer para sustentar aquilo. E por isso, muitos escolhidos passam anos carregando um sonho sem ver sua realização, não porque Deus se esqueceu, mas porque Deus está trabalhando silenciosamente no caráter, na humildade e na dependência. E Billy Graham dizia que Deus nunca revela algo para inflar o ego. Ele revela para aumentar a responsabilidade espiritual. E quem não entende isso, corre o risco de se perder no caminho. Se você já teve sonhos que pareciam maiores do que a sua realidade atual, sonhos que te deixaram inquieto, pensativo, até confuso, mas que nunca saíram da sua memória, existe uma grande chance de Deus estar te mostrando algo que ainda não chegou, mas que já foi decidido no céu. E o maior perigo não é não entender o sonho de imediato. O maior perigo é desprezar o sonho e deixar que o medo, a comparação ou a incredulidade silenciem aquilo que Deus começou a revelar. Porque sonhos espirituais não se explicam com pressa. Eles se discernem com oração, tempo e sensibilidade. Deus fala em sonhos para proteger os escolhidos da pressa. Porque quando Ele mostra o destino antes do tempo, Ele está dizendo: confia em mim mesmo quando tudo parecer contrário. E isso exige fé madura, exige silêncio, exige esperar sem murmurar. E é por isso que muitos sonhos só fazem sentido anos depois, quando a pessoa olha para trás e percebe que cada detalhe fazia parte de um plano muito maior do que ela imaginava. Se essa mensagem falou com você, se você já teve sonhos assim, ou sente que Deus tem te mostrado algo enquanto você dorme, deixe seu like agora, para que essa mensagem alcance outros escolhidos. Escreva nos comentários: Deus me ensina a discernir os sonhos que vêm de ti. E se inscreva no canal A Luz no Abismo, porque nós vamos mergulhar em 2 outros tipos de sonhos que Deus usa para alertar, corrigir e direcionar os seus escolhidos em momentos decisivos da vida, e você vai perceber que nada do que Deus fala é aleatório, nem mesmo enquanto você dorme. O segundo tipo de sonho é o sonho de advertência espiritual, aquele em que Deus revela riscos, enganos, pessoas, caminhos ou decisões que podem causar dor se forem seguidos. Esse tipo de sonho geralmente vem carregado de desconforto, inquietação e até medo, não porque Deus queira assustar, mas porque Ele deseja acordar o espírito antes que o erro aconteça. E a Bíblia mostra isso claramente quando Deus falou com Abimeleque em sonho, advertindo que ele não tocasse em Sara, porque mesmo sem conhecer o Deus de Abraão, ele foi alertado em sonho para não cometer um erro que traria consequências graves, e isso nos mostra que Deus usa sonhos como cerca espiritual para proteger seus planos. Esse tipo de sonho costuma ser simbólico, mas direto. A pessoa pode sonhar com quedas, acidentes, caminhos bloqueados, perseguições, vozes de alerta, sensação de urgência ou perda, e ao acordar sente um peso no coração, uma convicção profunda de que algo não está certo. E isso não deve ser ignorado, porque muitos escolhidos sofreram não por falta de promessa, mas por ignorarem alertas que Deus deu no secreto. Billy Graham sempre ensinou que Deus fala, primeiro de forma suave, antes de permitir que a dor fale alto, e os sonhos de advertência fazem parte dessa pedagogia divina. Deus usa esse tipo de sonho especialmente quando o escolhido está emocionalmente envolvido demais para perceber o perigo acordado, porque quando estamos apaixonados, ambiciosos ou pressionados, a razão espiritual pode ficar abafada. Então Deus fala enquanto dormimos, quando as defesas caem, quando o ego se cala, quando a alma está mais aberta, e muitos só entendem depois que aquele sonho estava tentando livrar de uma associação errada, de uma sociedade perigosa, de um relacionamento que parecia bom, mas carregava destruição escondida. E ignorar esse tipo de sonho
pode custar anos de dor desnecessária. O terceiro tipo de sonho é o sonho de correção e alinhamento. E esse é ainda mais delicado, porque não fala sobre pessoas externas ou perigos evidentes, mas fala sobre o coração do próprio escolhido. Deus usa esse sonho para mostrar atitudes, pensamentos, pecados ocultos, orgulhos disfarçados, áreas que precisam ser tratadas antes que ele avance com algo maior. E esse tipo de sonho geralmente confronta, expõe e quebra resistências internas, como aconteceu com o rei Nabucodonosor, que teve sonhos revelando sua soberba e o juízo que viria se ele não se humilhasse. Sonhos que eram claros, perturbadores e repetidos, porque Deus estava chamando ao arrependimento antes da queda. Esse tipo de sonho pode mostrar a própria pessoa em situações humilhantes, perdendo algo importante, sendo repreendida, andando em círculos, tentando avançar, mas não conseguindo, ou até vendo versões distorcidas de si mesma, e ao acordar vem uma sensação forte de exame interior, como se Deus estivesse dizendo a algo em você que precisa ser ajustado antes do próximo nível. E isso não é rejeição, é cuidado, porque Deus só corrige quem Ele ama, e só alinha quem Ele pretende usar. Muitos escolhidos travam espiritualmente, não porque Deus os abandonou, mas porque ignoraram sonhos de correção, preferiram justificar atitudes, proteger o ego ou resistir ao tratamento. E Billy Graham dizia que uma fé madura é aquela que permite que Deus confronte antes de exaltar, porque promoção sem correção produz queda, e Deus prefere atrasar uma promessa do que permitir que ela destrua quem não está preparado. Esses sonhos costumam se repetir até serem levados a sério, porque quando Deus fala e não é ouvido, Ele repete, não por insistência humana, mas por misericórdia divina. E quando finalmente a pessoa se rende, ora, confessa, muda a postura e se alinha, os sonhos cessam e a paz retorna, porque o ajuste foi feito. E isso é um sinal claro de que o sonho cumpriu seu papel. Se você já teve sonhos que te alertaram, te corrigiram ou te fizeram repensar atitudes, não trate isso como algo comum, porque Deus estava falando com você no nível mais íntimo, no nível da alma, e ignorar isso é fechar os ouvidos espirituais, mas ouvir, orar e alinhar é sinal de maturidade e obediência. Se essa parte falou com você, deixe seu like agora. Escreva nos comentários Espírito Santo. Me dá sensibilidade para obedecer aos teus alertas. E permaneça aqui no canal A Luz no Abismo, porque na terceira e última parte nós vamos revelar 2 tipos finais de sonhos. Sonhos ainda mais profundos, ligados à batalha espiritual. Intercessão e confirmações divinas, sonhos que só aparecem quando Deus confia algo muito sério ao escolhido. E essa parte final vai fechar esse ensinamento com discernimento e profundidade espiritual. Agora entramos na parte final, e aqui o nível de profundidade aumenta, porque os 2 últimos tipos de sonhos que Deus usa para falar com os escolhidos não são comuns, não acontecem com frequência e não são dados a qualquer pessoa. Eles aparecem quando há maturidade espiritual, responsabilidade e confiança. Porque Deus só entrega certos tipos de revelação a quem Ele sabe que não vai tratar como curiosidade, mas como missão. 4º tipo de sonho é o sonho de batalha, espiritual e intercessão. E esse sonho é pesado, intenso e muitas vezes deixa a pessoa cansada ao acordar, porque enquanto o corpo dorme, o espírito está em atividade. Esse tipo de sonho não vem para satisfazer curiosidade, mas para envolver o escolhido em uma guerra invisível, onde Deus revela conflitos espirituais, ataques do inimigo, situações de opressão, cadeias, prisões, perseguições ou lutas diretas contra forças que não são naturais, e isso acontece porque Deus está chamando o escolhido para interceder, para orar, para se posicionar espiritualmente. Na Bíblia nós vemos isso claramente quando Daniel teve visões e sonhos que revelavam batalhas no mundo espiritual, anjos em guerra, resistências nas regiões celestiais,
E ele entendeu que aquilo não era apenas informação, mas um chamado à perseverança em jejum, oração e clamor, porque seus sonhos estavam conectados diretamente ao destino de nações. E isso nos ensina que quando Deus mostra guerra em sonho, Ele não está dizendo apenas, existe um problema. Ele está dizendo, eu estou te chamando para participar da solução. Esses sonhos costumam ser muito reais. A pessoa sente medo, urgência, opressão. Às vezes vê alguém sendo atacado, vê lugares escuros, sente que precisa orar dentro do sonho. Tenta falar o nome de Jesus, tenta repreender algo. E mesmo que pareça confuso, ao acordar fica claro que aquilo não era apenas imaginação. Havia um peso espiritual. E isso acontece porque o Espírito Santo estava envolvendo o espírito do escolhido em intercessão profunda, muitas vezes por pessoas que ele nem conhece conscientemente, mas que Deus conhece. Billy Graham ensinava que os maiores intercessores muitas vezes nem sabem por quem estão orando. Eles apenas obedecem ao impulso do Espírito. E esses sonhos são uma das formas mais sérias desse chamado. Ignorar esse tipo de sonho é perigoso, porque Deus revelou algo para que fosse enfrentado em oração, e quando o escolhido se levanta, ora, jejua e clama. Muitas vezes situações são interrompidas, livramentos acontecem e portas do inferno são fechadas sem que ninguém saiba, exceto Deus. O quinto e último tipo de sonho é o sonho de confirmação divina. E esse sonho é um dos mais preciosos, porque vem para selar decisões, confirmar direções e trazer paz. Onde antes havia dúvida, esse tipo de sonho geralmente vem depois de oração, jejum, lágrimas e busca sincera, quando o escolhido está diante de uma escolha importante e precisa da voz clara de Deus. Então o Senhor confirma aquilo que já foi falado pela palavra, pelo Espírito e pelas circunstâncias, mas agora de forma pessoal e íntima. Na Bíblia vemos isso quando José teve sonhos repetidos, confirmando seu chamado. Quando Paulo teve visões que confirmaram sua missão. Quando José, pai de Jesus, recebeu sonhos que confirmaram decisões cruciais para proteger o plano de Deus. Esse tipo de sonho não gera medo, gera paz, não gera confusão, gera direção, não cria ansiedade, cria descanso. Mesmo que a direção seja difícil, porque a alma entende Deus falou comigo. Esse sonho pode vir de forma simples, às vezes uma voz clara, às vezes uma cena curta, às vezes uma sensação profunda de certeza, e ao acordar, não há necessidade de interpretação longa, porque o Espírito já entendeu. É como se algo se encaixasse por dentro, e isso é um sinal claro de confirmação divina. Billy Graham dizia que quando Deus confirma algo, Ele não deixa o coração em tormento. Ele pode desafiar, mas não confunde. Esses sonhos geralmente encerram ciclos, liberam decisões, dão coragem para passos que antes causavam medo e também trazem responsabilidade, porque quando Deus confirma, Ele espera a obediência. E a paz que vem com esse sonho não é permissão para a passividade, é combustível para a ação. É Deus dizendo agora vá, agora faça, agora confie. Quando juntamos esses 5 tipos de sonhos, entendemos algo muito profundo. Deus não fala por sonhos para entreter. Ele fala para direcionar, proteger, corrigir, convocar e confirmar que os escolhidos precisam aprender a tratar sonhos espirituais com reverência, oração e alinhamento com a palavra, porque sonho que vem de Deus nunca contradiz as Escrituras, nunca exalta o ego e nunca afasta da santidade. Pelo contrário, sempre aproxima mais do Senhor. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo não é apenas informação para você, é ativação espiritual. E talvez você já tenha vivido um ou mais desses sonhos e não entendia o peso deles, mas agora Deus está trazendo clareza. Então eu te convido a escrever nos comentários: Deus, eu estou atento à tua voz. Deixe seu like para que essa mensagem alcance outros escolhidos. Inscreva-se no canal A Luz no Abismo, porque aqui nós não tratamos o espiritual de forma superficial. Aqui mergulhamos onde poucos têm coragem de ir. E lembre-se, Deus continua falando. A pergunta não é se Ele fala,
A pergunta é se estamos sensíveis o suficiente para ouvir, obedecer e caminhar alinhados com aquilo que Ele revela, acordados ou enquanto dormimos. E agora vamos entrar em um momento de oração. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de Ti com profunda reverência, reconhecendo que toda a vida começa em Ti, toda a verdade procede de Ti, e toda direção segura flui da Tua presença. Não chegamos confiando em méritos, nem em palavras bem formuladas, mas na Tua misericórdia infinita, que nos alcança mesmo quando não sabemos como orar, mesmo quando o coração está cansado, confuso ou ferido. Senhor, nós Te agradecemos porque Tu és um Deus que fala, um Deus que não está distante, nem silencioso nem indiferente, um Deus que se revela aos Teus filhos de muitas maneiras e que ao longo das gerações escolheu usar sonhos, visões, impressões espirituais e revelações para guiar, advertir, consolar e preparar aqueles que Te pertencem. Obrigado porque Tu continuas o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ainda falas aos que têm ouvidos espirituais para ouvir. Hoje nós Te pedimos com humildade e temor que purifiques completamente o nosso interior. Limpa a nossa mente de toda contaminação, de toda distração, de toda influência que não vem de Ti. Lava o nosso coração de medos ocultos, de desejos desalinhados, de vaidades espirituais e de interpretações humanas que tentam tomar o lugar da Tua verdade. Ensina-nos a amar mais a Tua presença do que as Tuas revelações, mais o relacionamento do que as experiências, mais a obediência do que o entendimento. Espírito Santo, visita-nos de maneira profunda. Sopra sobre a nossa vida espiritual. Restaura a sensibilidade que foi perdida pelo cansaço, pela rotina, pelas decepções ou pela religiosidade vazia. Onde o coração ficou endurecido, amolece. Onde a fé ficou fraca, fortalece. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve silêncio, traz direção. Que possamos discernir com maturidade aquilo que vem do céu e rejeitar tudo aquilo que nasce da alma ou do medo. Senhor, se Tu escolheres falar conosco através de sonhos, dá-nos um coração vigilante e uma postura humilde. Que não sejamos precipitados, nem orgulhosos, nem negligentes. Ensina-nos a orar antes de interpretar, a buscar confirmação na Tua palavra, a esperar o Teu tempo e a submeter toda a revelação ao Teu Espírito. Livra-nos do erro, do engano e da exaltação pessoal. Que tudo o que Tu revelares produza arrependimento, alinhamento, santidade e transformação verdadeira. Nós Te pedimos também, Pai, que guardes as nossas noites, que o nosso descanso seja santo, que o nosso sono esteja debaixo da Tua proteção. Cobre a nossa mente com o sangue de Jesus. Afasta toda opressão, toda perturbação, todo ataque espiritual, todo peso invisível que tenta roubar a paz. Que os nossos pensamentos sejam guardados, que o nosso espírito esteja em repouso em Ti e que a Tua paz, que excede todo entendimento, governe o nosso interior. Se houver alertas que precisamos ouvir, prepara-nos para obedecer. Se houver correções que precisamos aceitar, dá-nos um espírito ensinável. Se houver chamados à intercessão, desperta-nos para orar. Se houver direções que exigem coragem, fortalece-nos para caminhar. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua voz, mas praticantes da Tua vontade, mesmo quando isso nos custa conforto, aprovação ou segurança humana. Pai, nós consagramos a Ti os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos caminhos, o nosso futuro e o nosso chamado. Tudo o que somos e tudo o que temos pertence a Ti. Não queremos viver guiados apenas pela lógica, nem pela emoção, nem pelo medo, mas pelo Teu Espírito Santo. Ensina-nos a andar contigo em intimidade constante, acordados e dormindo, conscientes de que a nossa vida está nas Tuas mãos. Que nunca nos tornemos espiritualmente surdos, nem insensíveis ao Teu toque. Que o nosso coração permaneça quebrantado, dependente e sedento da Tua presença. E que tudo o que Tu falares a nós, de qualquer forma que escolheres, produza frutos eternos para a Tua glória e não para a nossa. Nós entregamos tudo a Ti agora,
Descansamos em Ti, confiamos em Ti e Te adoramos, certos de que Tu és fiel para conduzir os Teus escolhidos até o fim. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em Ti.